Olá, muito bom dia ou boa tarde para quem está aqui em Portugal. A gente está começando aqui o SEO Técnico sem enrolação, aquele programa que desmistifica, esclarece para você tudo relacionado a SEO técnico. E essa semana a gente tem uma novidade, um lançamento do Google, que foi o, nossa, UCP, eu esqueci o que é a sigla, o Protocolo de Comércio Universal, né, Cadu? Universal Commerce Protocol. Isso. E, bem, esse protocolo ele vai mudar tudo aí no e-commerce, mudar para quem é SEO, mudar para quem tem e-commerce. A gente vai falar tudo isso hoje aqui no SEO Técnico Sem Enrolação. E quem está comigo hoje é o Cadu, daqui a pouco vai entrar a Amanda. A Amanda teve um probleminha técnico, mas já está entrando aqui na live. Oi, Cadu. Olá, bom dia para quem estiver assistindo do Brasil, boa tarde para quem estiver assistindo de outros países. É isso aí, então a gente vai falar hoje sobre essa grande novidade do Google e do Shopify. Acho que vale ressaltar isso aqui já de cara, que é um projeto que foi Uhum. co-desenvolvido em parceria entre o Google e o Shopify, mas a gente vai falar mais de detalhes sobre isso ao longo da live. Exatamente. E a gente começando agora um programa com uma nova roupagem. Antes eu e Cadu a gente revezava, né? Então agora vai ficar os dois aqui com a Amanda. E, bem, para começar, né? Essa notícia saiu aqui no domingo agora, né, do OCP, e a gente vai falar bastante sobre a documentação do Google e também, como eu falei, o que que isso afeta ali os e-commerces. O mercado, ele tem falado bastante sobre compras entre agentes, né? Mas a gente vai falar mais de infraestrutura, vamos falar, vamos abordar sobre isso para que todo mundo entenda o que que é realmente, o que que como é benéfico para o mercado esse UCP. Mas, primeiramente, eu queria ouvir de você, Cadu. O que que é realmente o UCP? Né? O que que o Google lançou agora no domingo? Então, o UCP, né, é Universal Commerce Protocol, ou traduzido para português, Protocolo Universal de E-commerce. Ele é um novo protocolo de comunicação entre e-commerces para os agentes de IA. Então, a gente está falando de Gemini, ChatGPT, Copilot e outras, acredito que futuramente, outras empresas, pode ser que o Cloud e outras IAs venham a adotar o modelo. E por isso que eu falei, é muito importante o pessoal entender que, apesar dele ter sido lançado pelo Google, ele não é um projeto exclusivo do Google. Ele é um projeto open source, ele é aberto, então qualquer empresa do ecossistema de e-commerce, forma, enfim, qualquer empresa que atue nesse ecossistema vai poder participar, né? Vale ressaltar que no lançamento ele só está disponível para integração por enquanto para empresas dos Estados Unidos. Ele já tem um formulário lá que as empresas que têm base nos Estados Unidos elas podem lá, mas eles já divulgaram que o roadmap está a expansão para mercados como Índia, América Latina, outros países. Então, assim, acho que é até interessante falar sobre isso, porque a gente tem empresas, por exemplo, até empresas brasileiras que provavelmente têm operações, o que significa que essas empresas teriam possibilidade de já começar a fazer o processo de integração, mesmo que ainda não seja para a operação dela no Brasil, digamos assim. Pessoal, me falem se a internet está boa. Eu não sei se é a minha que eu tô, mas eu vou trocar aqui a minha, colocar aqui no meu. Bom, a Lisane, vocês já viram que ela caiu, que ela trocou a internet dela, mas a gente pode, vamos aguardar ela voltar aqui. Voltei, voltei. Foi só o tempo de trocar aqui, a minha internet estava um pouquinho ruim, então vamos seguir aqui até a Amanda entrar aqui. É, Cadu, então, o que você explicou para a gente é o seguinte: aquela complexidade toda, né, de cada ferramenta ter vamos falar um código, né, mas assim, uma integração, do Google ler ali o JavaScript, enfim, o HTML no caso, isso
já não tem mais, né? Então, o Google, com esse protocolo, nessa comunicação via JSON, ele transforma isso, na verdade, muito mais fácil essa integração e o mesmo código ele vai servir para integrar vários canais. Por isso que é um protocolo universal, né? Porque a Aham, proposta desse protocolo é padronizar as APIs. As empresas elas vão se adaptar ao protocolo, não o contrário. A grande dificuldade que se uhum, tem hoje, por exemplo, das próprias IAs de se integrarem em outros e-commerces, é que cada e-commerce tem a sua própria API, e cada API tem a sua arquitetura, tudo é diferente. Umas usam REST, outras usam GraphQL, outras usam a própria estrutura da API para você, por exemplo, fazer uma requisição para retornar o produto. Ela tem uma estrutura para você fazer uma pesquisa no catálogo, ela tem uma estrutura. Então a ideia é unificar o protocolo ele vai unificar essa arquitetura das APIs e as empresas desse ecossistema, as plataformas de e-commerce como Vtex, Tray, Vshop, o próprio Shopify, elas vão se adaptar a essa arquitetura de modo a uniformizar, entendeu? Então, por que isso é importante? Porque uma vez que você uniformiza isso, fica muito mais fácil de você entregar essa interação dos agentes com as plataformas de e-commerce, ficam muito mais fáceis. Uma coisa, por exemplo, que acontece muito quando você vai fazer uma integração é que cada e-commerce tem um fluxo diferente, porque, querendo ou não, isso é um diferencial competitivo deles. Né? Por exemplo, o Stripe, por exemplo, ele tem recursos que te ajudam a fazer recuperação de checkout abandonado. Isso é um diferencial competitivo do Stripe. Tem alguns meios de pagamento que não tem isso. Né? E a ideia é justamente unificar, entender, pegar esses processos que já são validados e são conhecidos para o usuário final, né, para o consumidor, e facilitar unificando isso, você acaba facilitando a integração dos agentes com as plataformas de e-commerce. uhum. Ó, acho que a Amanda conseguiu entrar aí pelo celular, tá dando problema pelo desktop, né, Amanda? Isso, bom dia, pessoal. Bom dia, Amanda. Bom Bom dia, dia. Estamos probleminhas técnicos. exatamente. Estamos aqui no início da conversa, né? Então, o Cadu explicou para a gente aqui o que que seria esse UCP e qual a vantagem dele para os e-commerce, né? Essa distribuição mais fácil, vamos dizer assim, para diversos canais. E aí, Amanda, queria também ouvir de você da parte do SEO técnico, né, em relação ao CP. Porque antes a gente brigava ali para renderizar ali algumas coisas, né, ter o Googlebot ler o preço, e com o CP a gente está falando ali de API, né? Então, o Google ele possivelmente já vai ter todas essas informações para exibir no Google AI Mode, no Google AI Overview. Mas eu sei também que a gente tem que, vamos dizer assim, arrumar a casa, né, para que essa informação apareça ali nos canais, né? Não é apenas, agora o Google lançou, então tá tudo certo. Sim, eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo ano passado. Um cliente específico me deu um feedback que um cliente viu por meio do esquema de e-commerce mesmo, de produto, que o produto estava disponível e por um preço X, mas por conta do cache da plataforma, quando a pessoa entrou pelo site e viu que não estava disponível, ela ficou frustrada, ela chegou a abrir reclamação no saque por conta disso. Então, esse problema de consolidação de dados, de estar tudo atualizadinho, bonitinho, para que não tenha essa frustração, vai ser muito importante com esse novo recurso. Então, o esquema, os dados estruturados têm que estar bonitinho, o Merchant Center também tem que estar com o feed bem atualizadinho, e tudo consolidado e unificado, nada desatualizado. Então, tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente faz o cache ali dentro das plataformas, né? Sim, sim. E até estava lendo ontem, né, Cadu? E era uma dúvida nossa se o Merchant Center era obrigatório, né?
E a gente viu que sim, né, tem uma diferença ali entre o Merchant Center e o CP. Eles fazem coisas diferentes ali no processo inteiro. Exato. No caso, até para explicar isso, né? O Merchant Center, basicamente, é para você aparecer na pesquisa do Google. Então, quando a pessoa pesquisar lá por um produto específico, aí você vai aparecer lá naquele catálogo lá de produtos de e-commerce, que muito provavelmente também vai aparecer na própria LLM, em função dele estar recuperando esse dado do Merchant Center. Mas qual é o papel do CP e qual é a diferença dele em relação ao Merchant Center? O Merchant Center, ele dá visibilidade ao produto. Ou o CP, ele permite a transação com o produto. Sem sair, isso é o mais importante, isso é muito importante entender isso. Sem você sair do ChatGPT, do Gemini ou qual é o outro? Do Copilot, entendeu? Então, assim, Uhum, o SEO técnico, ele é muito importante para dar a visibilidade, para descoberta, para etapa de descoberta. isso. Melhores tênis para corrida. Isso é Uhum, dado estruturado, isso é HTML otimizado, isso é o produto que está no Merchant Center. As informações, como a Amanda falou, todas sincronizadas e atualizadas. Isso é a parte técnica do SEO. O CP, ele já é a etapa transacional. O usuário está pesquisando o melhor tênis e por acaso descobriu ali um tênis da New Balance, né? uhum, Então ele vai dentro do próprio chatbot, ele vai clicar no modelo do New Balance, vai provavelmente escolher lá as opções, vai fazer o pagamento e acabou. Então é mais um canal de venda que a gente vai ter. uhum. Sem sair do chatbot. E a gente tem que pensar o seguinte, que esse canal de venda, ele pode ser web, pode ser mobile. Porque eu posso estar fazendo essa pesquisa, de repente estou ali esperando para ser atendido um dentista, enquanto isso estou pesquisando um tênis para comprar. E ali, enquanto eu estou aguardando o dentista, eu compro um tênis novo. Ou eu posso estar em casa, pesquisando no meu computador, e vou comprar esse tênis novo. Então é muito importante entender isso do ponto de vista de canal de venda, né? Sim, eu até li no blog do Google, né, que em breve o Merchant Center ele vai disponibilizar outros campos para que o lojista informe, por exemplo, descrição do produto, um FAQ ali, né, mais informações do produto, para que quando o usuário buscar por, sei lá, você falou, tênis de corrida para trilha, sei lá, a IA do Google, né, o Google já saiba qual o melhor tênis para exibir ali para o usuário. Então, vem bastante novidade. E é o que você vem, acho que a Amanda também, né, percebe muito isso. O Google tentando criar coisas novas, claro, mas centralizar muita coisa nele, né? Eu também vejo dessa forma. Ele está sendo um facilitador, né? Ele está simplificando esse processo de compra para o usuário, mas é lógico que ele quer centralizar e ter todos os acessos aos dados, né? E do que está sendo feito, do que está sendo comprado, para melhorar ainda mais o mecanismo dele de anúncios, de entrega de informação. Então tem esse lado também, né? Não tem como. Uhum, O Google, ele historicamente, ele contribui muito para o desenvolvimento da web, historicamente. Ele, por exemplo, ele faz parte do comitê gestor do W3C, junto com a Mozilla, junto com várias outras empresas. Tem uma série de iniciativas que Google, Microsoft, Meta, enfim, outras empresas, elas trabalham conjuntamente para desenvolver o mercado. O UCP, ele é uma iniciativa de mercado. Ele obviamente, ele tem essa liderança do Google, na verdade, uma co-liderança, né, do Google com o Shopify, mas ele está aberto para o mercado. Tanto que a própria integração do Copilot, do Shopify com o Copilot, já utiliza o CP, entendeu? A integração, eu até acho, eu precisaria verificar isso, mas o Shopify, ele lançou um novo produto chamado, acho que é Agentic E-commerce, alguma coisa assim, que sei, sei. basicamente transforma o Shopify num marketplace de qualquer e-commerce. O que isso significa? Que se você tem uma loja
mesmo que essa loja não seja de Shopify, seja VTEX, como eu falei, VTEX, Nuvenshop, Tray, etc., você pode colocar o seu produto dentro do catálogo do Shopify e integrado nesse catálogo da compra do e-commerce agêntico, né, que eles estão chamando, dentro do CP, o seu produto ele pode ser descoberto nas IAs. Então, assim, como eu falei, é uma iniciativa para o mercado, que beneficia o mercado, mas obviamente que o Shopify vai morder a fatia dele, o Google vai morder a fatia dele. Então, assim, tudo que eles fazem é negócio. A gente tem que sempre lembrar que é isso. A gente está falando de grandes empresas, que são negócios, que estão sempre na vanguarda, desenvolvendo o mercado. Então, é uma iniciativa de desenvolvimento do mercado, de expansão de um mercado que é completamente novo. Esse mercado ele não existe. O mercado de você fazer o processo de compra de um produto nas IAs, hoje ele é incipiente, ele já existe, ele é incipiente, mas a ideia é evoluir isso para algo melhor. E a Amanda caiu de novo aí, mas vamos ver se ela vai voltar. Problemas técnicos quem sabe faz ao vivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu sei que a Priscila já deixou aqui um comentário, mas é tudo muito novo, né? Até pra gente também aqui. Então, se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários que a gente vai conversar aqui. A ideia é que seja um bate-papo entre a gente aqui, com vocês também. Então, e a gente vai esclarecendo o que a gente souber, claro que é muita coisa nova. Mas a Priscila perguntou aqui, ó, de forma técnica, algo mudou além do LLM TXT? Vocês notaram alguma mudança? Eu acho que ela está falando mais de forma geral, né? Não do CP. Uhum. Não sei se a Ah, Amanda pode. eu notei, de uma forma geral, acho que a maioria das pessoas devem ter notado isso, o aumento de consultas maiores, né, long tail, aparecendo ali no GSC, mais conversacionais. Isso eu tô vendo dar uma rampagem maior ainda, desde o meio do ano passado. Porque antes estava meio sutil, era uma coisinha ou outra, agora tá bastante. E a última Black Friday, eu percebi que com algumas mudanças no texto, que a gente foi para um lado mais conversacional nos clientes, começou a ter mais conversão por IA também. Então, dando uma boa olhada para isso, usando inclusive aquela ferramenta gratuita da Niara para avaliar carry fan-out, eu usei bastante com o time, e isso ajudou na conversão dos clientes. Então, isso aumentou bastante a conversão via IA. E colocar isso no relatório, mesmo que representalmente ali, comparando com o orgânico normal, não seja tão grande, mas teve um cliente super nichado que vendeu 1.500 no ChatGPT, é bastante coisa para o ticket dele. Então, acho que isso que eu mais estou notando. A gente ontem, nós fechamos um cliente, nosso primeiro cliente no Reino Unido. A gente está muito feliz. E aí eu perguntei para a pessoa, né? A gente estava conversando lá no chat da Niara, e eu perguntei para a pessoa onde que ela encontrou a gente. E ela respondeu. Eu não sei se porque a gente estava falando em inglês, não sei se é mulher ou homem, mas ele falou: my manager encontrou ironicamente no chat GPT. Né? E assim, a pesquisa que foi feita não foi uma pesquisa de marca. A Niara não é uma marca conhecida ainda internacionalmente. A gente está trabalhando para isso, ela vai ser em breve, mas ela ainda não é uma marca conhecida internacionalmente. Então, foi uma pesquisa de ferramenta de SEO, com IA e etc. Eles encontraram a gente e eles querem saber como fazer a mesma coisa para o negócio deles. Que é uma outra coisa que é interessante das pessoas entenderem. Tipo, não é só você ser encontrado, sabe? As pessoas querem principalmente saber como que você foi encontrado. Então, o que isso agrega na marca da Niara é justamente isso, que a gente consegue, como os clientes encontram a gente através desses canais, e a gente se posiciona como uma ferramenta que ajuda a ser encontrado, reforça, valida, né, no caso, que a gente de fato consegue entregar isso. E aí é isso, no caso, Priscila, assim, tem várias mudanças, tá? Mas eu diria que a principal mudança é o protagonismo do SEO técnico, tá? O SEO técnico, até estava conversando com a Liz ontem, uma discussão super saudável que está rolando no post da Thalita Camargos, que teve uma pessoa que comentou que o SEO técnico ele é super valorizado, né? E eu discordo completamente disso.
porque o SEO técnico, muito pelo contrário, ele não é, primeiro que ele é desvalorizado do ponto de vista de remuneração do mercado. Eu tenho certeza, vocês podem até colocar aqui nos comentários aqui do vídeo do YouTube ou do LinkedIn, quem trabalha com SEO técnico, se vocês estão satisfeitos com a remuneração de vocês, se vocês acham que é justa ou se vocês já acham que poderia ser melhor. Eu, particularmente, só de pesquisar os salários lá na internet, eu achei que estava muito baixo para o que o SEO técnico entrega. Um outro ponto que eu acho que é importante destacar é o fato dele não ser priorizado dentro das empresas, entendeu? Então, assim, o que eu acho que tem de mudança em relação a isso é justamente a importância do SEO técnico para que você consiga chegar nas EAs, aparecer nas EAs, até a influência do próprio SEO dentro das empresas, de virar para sei lá, se você trabalha no e-commerce, hoje, exatamente nesse momento, você já chegar no teu CTO, sei lá quem é a pessoa que toma decisão estratégica de negócio, fala assim, gente, olha só, a gente precisa integrar o CP. Isso aqui é mais um canal de venda para a gente. Vamos ver o que a gente precisa fazer? Sabe? Ou já fazer o trabalho, já pesquisar, fala assim, ó, pô, vi lá a live da Niara, eles explicaram tudo, tá aqui a documentação do Google, já pesquisei, ainda não está disponível no Brasil, ou se o cara trabalha numa empresa que tem operação nos Estados Unidos, já pode falar, ó, a gente tem operação nos Estados Unidos, a gente já pode aplicar lá para poder participar disso. Então, acho que essa é a mudança de mentalidade do profissional de SEO técnico, já ter essa iniciativa de levar para a empresa, que é mais uma possibilidade de canal de venda do e-commerce, de produtos, né? Sim, a gente vai até falar mais detalhes sobre o SEO técnico, né? E aí até usando o gancho de como a Niara foi encontrada, né? Que ela encontrou ali com busca que não era relacionada à marca. No CP, uma coisa boa é que você vai poder cadastrar as informações do seu produto, né? Então, assim, eu vou falar que a IA não vai inventar, mas assim, não 100%, né? Não vou cravar aqui que ela não vai inventar, mas vai ter menos chance dela inventar alguma informação. Né? Então, ela vai. Por quê? Porque quando o usuário buscar, né, fizer a pesquisa no ChatGPT, ou no AI Mode, ou enfim, ou no AI Overview, o Google ele vai consultar essa base oficial do CP. Né? Então, é importante que lá no Merchant Center, lá nas informações que você cadastrar sobre o seu produto, você realmente informar tudo ali. E aí, claro, entra também o SEO. Né? Essa parte de você entender como que o usuário busca pelo seu produto, buscas mais longas, como a Amanda comentou, né? Porque o usuário ele não vai buscar só tênis de corrida, vai buscar tênis de corrida para, sabe, realmente tudo o objetivo dele ali. Então, por isso que é importante, o SEO não morreu, nem o conteúdo, nem a parte técnica, muito pelo contrário. Então, e principalmente também, né, como você falou, Cadu, é mais um canal de distribuição, sabe? Então, assim, a gente antes aparecia apenas do Google, né? Apenas ali no. Agora a gente tem a possibilidade de uma integração só aparecer em diversos canais, né? E aumentar ali a visibilidade. Não vou entrar no mérito se a gente consegue monitorar ou não, né? Espero que o Google em breve coloque ali as informações no Search Console para a gente entender melhor como que vai ser, enfim, essas buscas, esses cliques e tudo mais, mas vai ser mais um canal de vendas que a gente precisa monitorar, né? E Acho aí, queria que até ouvir, isso. não sei, ou o Cadu ou até a Amanda, quem tem ali a Vetex ou o Shopify, enfim, como que isso vai funcionar ali na prática, né? Não sei se vocês chegaram a ler essa parte da documentação, né? Mas como que o dev, ele tem que integrar, ele poderia integrar o CP? Então, hoje, foi o que eu falei, o CP ele só está disponível para empresas com operação nos Estados Unidos. Então, se for uma empresa que tem operação nos Estados Unidos, se a Vetex, por exemplo, for uma empresa que tem operação nos Estados Unidos, ela teria essa possibilidade, tá? Eu não sei dizer, até porque eu não sei dizer se a Vetex, por ter a operação nos Estados Unidos, se tiver, supondo que tenha, não sei se tem, tá?
Mas supondo que tenha operação nos Estados Unidos, eu não sei se ela conseguiria oferecer isso para os seus clientes latino-americanos ou brasileiros, entendeu? Mas normalmente o Google ele é muito rápido na expansão desses tipos dessas tecnologias ou de serviços. Eu não acredito que isso vai demorar muito para chegar na América Latina, que é um mercado, querendo ou não, gigantesco, né? Como eu falei, Índia e América Latina são mercados gigantescos, então eu não acredito que isso vai demorar para acontecer, tá? Então, assim, o que as empresas podem fazer para se antecipar? Primeiro, é isso que eu falei. Tem operação nos Estados Unidos? Pô, tenho, beleza. Então já aplica lá para ter acesso e fazer a integração. Não tem operação nos Estados Unidos? Começa a vasculhar a documentação. É open source, está tudo acessível. Você já consegue, talvez, você já consiga criar um protótipo funcional, porque você consegue rodar localmente. Então você consegue criar um protótipo funcional, porque você se antecipa à disponibilização disso na América Latina. Se você fizer isso agora, e daqui a 3 meses abrir na América Latina, quando abrir, tu já está pronto para lançar. Tu já sai na frente do teu concorrente. Exatamente. Se você esperar ficar disponível na América Latina, vai demorar aí mais 3 meses. Assim, eu tô falando 3 meses, pode ser que demore mais. Quem trabalha com desenvolvimento de produtos, com integrações, sabe que são coisas que demoram para ficar prontas para entrar em produção. Então, assim, começa agora. Agora é o momento de começar. Eu concordo super. Pode falar, pessoal. Desculpa, eu concordo muito com o Cadu nisso, porque como é uma coisa muito nova, quanto antes de se programar, ainda mais com a fila que os devs têm normalmente, já está ali com o planejamento do ano, primeiro semestre já cheio de metas, então se a gente não coloca isso já priorizado dentro da fila do que a gente precisa fazer, para fazer aquela faxina que nem a Liz falou, arrumar a casa, ver se está tudo bonitinho, o que precisa melhorar de integração entre o feed do Merchan e do próprio esquema. Então, acho que é o momento agora de deixar tudo pronto para, quando liberar, só dar play, basicamente. Eu acho que quem se sair na frente vai muito bem mesmo. Desculpa se eu te cortar, tá, Amanda? Pode ser que tenha um delay aqui, mas não é por querer, não. E até porque tem uma fila de aprovação também, né? Não é na hora, integrei e já vou aparecer. Não, o Google ele ainda vai aprovar para que você possa, enfim, que libere e os seus produtos sejam exibidos nos canais distribuídos. Então, mais um motivo para que você faça rápido, para que você entre na fila logo no início, né? E você já tenha ali os seus produtos liberados o mais rápido possível. E uma coisa técnica, né, que até a Amanda falou no início ali do cache, e é muito importante, né, porque se você tiver um cache muito agressivo ali, né, de muito tempo, é o que você falou, vai mudar o preço, mas não vai refletir ali enfim, nas IAs, né, no CP. Então, isso também é importante, de novo, o SEO técnico ali colado ali com a parte de TI, né, para que, enfim, não tenha nenhum problema ali de preço e tudo mais. Eu até vi que tem uma diferença também de tipo de checkout. E tem o checkout nativo, né, que ele vai abrir na própria IA, e tem o checkout embedado, né? E que, até falando aí para SEO, eu vi que esse checkout embedado, que ele clica e abre ali tipo um pop-upzinho ali, né? Ele é melhor até para monitorar, porque você consegue ali, né, o Google Analytics, tudo mais, ver as informações de acesso. Então, eu só não sei, me corrija se eu estiver errado, se é para todo mundo, né, do CP, ou se seria só no Shopify. É para todo mundo. É um padrão do CP. Ok. Eles estão padronizando tudo, inclusive isso. Então, seria para todo mundo que participar desse ecossistema. Uhum. Sabe o que eu Entendi. notei na documentação, gente? Eu vi que usa API REST ali também. E a forma como ele trabalha endpoints, para mim, lembra muito como o WordPress trabalha. Então, eu tenho a impressão
por uma questão de amigável entre os dois, né, dentro da forma como eles funcionam, que sites em e-commerce talvez tenham uma facilidade de integração maior do que outras plataformas ali dentro. A API REST ela é uma das mais bem aceitas no mercado, né? Talvez existem várias, mas hoje talvez a mais consolidada, digamos assim, né? Mas ele, na verdade, ele não só API REST, eles têm suporte a diversos protocolos de API. O próprio MCP faz parte, né? Então, assim, eles estão sendo bastante abrangentes, porque eles sabem que o mercado não são todas as empresas que usam o REST. Como eu falei, tem empresas que usam GraphQL, tem empresa que usa, sei lá, SOAP, até porque tem muitas plataformas que são antigas ainda. O SOAP é um protocolo que é relativamente antigo, né, digamos assim. Então, eles estão sendo bem abrangentes para, de fato, abraçar o mercado, entendeu? Isso vai ser bem grande mesmo. Pois é, não, a gente não tem nenhuma previsão ainda, né, de chegar aqui ia falar aqui no Brasil, mas aqui também na Europa, né, não tem nenhuma previsão ainda. Eles testam bastante ali nos Estados Unidos, que é uma pena, né? A gente fica aqui falando de novidade, mas não tem a novidade em si para testar, enfim. Mas creio que logo apareça, né? Logo lance também no Brasil, que o Brasil acaba sendo um bom mercado para o Google. Ele lança bastante coisa até muito mais rápido do que na Europa, porque a Europa tem ainda a GDPR, tem outras leis, enfim, acaba demorando bastante. O próprio, acho que o AI Overview demorou quase que um ano, né, Cadu, para chegar aqui na Europa. Então, em breve, quando chegar, manda, traz para a gente as novidades aí do Brasil com mais detalhes, né? Mas para a gente até fechar aqui, né? Não sei se vocês têm mais alguma questão relacionada a isso, e até vou jogar aqui para o Cadu, né? Porque o Cadu, ele é se não conhece, é o CTO aqui da Niara. Então, qualquer assim, novidades e tudo de tecnologia, é ele que comanda aqui. Eu só dou aqui os problemas e ele resolve ali com a parte de tecnologia. E aí eu queria saber o seguinte, por exemplo, a gente tem, Cadu, o Conversational Analytics na Niara, né? Que, enfim, a pessoa pode conversar com os dados ali no chat SEO, né? O chat conversar com os dados do Search Console ali no chat SEO. Será que em breve o usuário ali vai poder conversar com esses dados também, né? De compras e para saber o comportamento do usuário ali, sabe? Como que ele comprou, como que ele achou. Então, isso vai ser muito interessante, né? Sim. Mas a sua pergunta relacionada à questão do CP ou especificamente da Niara? Só para. Não, da Niara também, eu fico assim, se o Search Analytics disponibilizar ali as informações, né, de compra e tudo mais, eu creio que vai ser bem interessante esse conversar com os dados, né, disso e entender muito mais do que o usuário está buscando, como ele pode fazer a utilização, né, e aí eu estou jogando para você, né, porque assim, a gente tem hoje esse recurso de conversar com os dados da Niara, de palavra-chave, de página, mas você acha que vai ser possível isso também, né? Conversar com esses dados de compras e saber como que o usuário está buscando? Com certeza, não só a gente em breve, né, vai ter na Niara integração com o GA, que vai trazer esses dados, mas foi uma coisa que você falou mais cedo, né? Esses dados não estão disponíveis ainda no, por exemplo, Search Console. Você não consegue separar se o canal é ChatGPT, qual que é a origem. Lá no GA eu acho que dá para fazer, você consegue separar, e tem outras formas também de você monitorar isso, assim como existem empresas no mercado especializadas nisso. Essas empresas, obviamente, tendo uma API pública acessível, seria perfeitamente viável pegar os dados e conversar com esses dados e tirar insights desses dados. Mas, como eu falei, a gente em breve vai ter via GA e possivelmente alguma outra plataforma que tenha no mercado que ofereça esse tipo de
esses dados para a gente poder cruzar. Sim, sim. E aí já partindo por finalmente, queria até ouvir uma dica de vocês, né? Eu tô aqui no papel de entrevistadora, mas assim, também até falando algumas, o meu pensamento em relação a isso tudo, né? E o meu pensamento é que, assim, vai ser uma oportunidade enorme, sabe? Para o profissional de SEO, para quem tem ali o seu e-commerce, e para que você consiga, de novo, aparecer em mais locais, sabe? Sem ter o esforço do dev toda hora fazendo essa conexão e tudo mais. Claro, a gente sabe que tem muitas demandas, e muitas vezes não faz, né? Não acaba não dando prioridade. Então, vai facilitar para todo mundo, sabe? E o profissional de SEO ele vai continuar fazendo ali a questão dos conteúdos no Merchant Center, do SEO técnico também, para que esses produtos apareçam ali no Overview, no ChatGPT, enfim. Então, eu vejo que o mercado de SEO ele está muito mais aquecido, vamos dizer assim, do que antes. Sabe? Não morreu, não está morrendo, ele está realmente muito mais aquecido e o profissional ele tem que entender de outras áreas, sabe? Ele tem que se atualizar para que ele possa aí continuar caminhando com a inovação, sabe? Aquele profissional que ficar parado ali em só palavra-chave, realmente o SEO dele morreu, vamos dizer assim. Né? Mas a gente tem outras frentes ali, outras oportunidades que se abrem, o que é muito bom, né? Eu estava até falando em outra live com o Eric Formaggio que eu sou SEO já há 16, 17 anos, mas eu acho que eu nunca estudei tanto assim, sabe? Nunca teve tanta novidade no mercado, então eu fico muito feliz em relação a isso. Mas queria ouvir de vocês também, né? Alguma dica e do que vocês acham agora, próximas dicas do que as pessoas podem fazer agora com o CP. Sabe um ponto que eu estava pensando bastante enquanto eu li a documentação? Eu vejo muitos projetos, em especial de e-commerce, que acabam priorizando mais a categoria do que a própria página de produto. Por ela ser ali, dentro da hierarquia, é algo mais fixo, né? Às vezes o produto sai de linha e tudo mais. Mas eu acho que a otimização de produto agora vai ser muito importante. A gente pensar nessa estrutura dessa página. O que que eu posso entregar mais de informação que vai ajudar a SEA a selecionar esse produto? Então, acho que a gente vai olhar muito para as páginas de produto agora, dentro da nossa priorização, quando entrar isso, além de, claro, de deixar a casa arrumadinha, dado estruturado, Merchant Center com todas as informações. Eu acho que no Merchant, inclusive, as políticas, política de troca, de entrega, de privacidade, quanto mais você se mostrar confiável, também vai ajudar bastante nessa seleção, né? Eu acho que isso vai influenciar bastante também. Eu sigo o relator, a relatora, no caso, que é a Amanda. Acho que tem que ser feito o dever de casa, que é olhar o SEO técnico. E assim, quando eu falo de SEO técnico, não falo nem só disso, que assim, complementando o que a Amanda falou, né? Cuidar do conteúdo da página de produto, dados estruturados e tudo mais, mas não só isso, e além. O que a gente consegue fazer, como é que a gente consegue trabalhar em conjunto, por exemplo, com o time de infra, para melhorar a performance do site, sabe? A página, garantir que quando a pessoa entra na página de produto, partindo do princípio que ela saia do chat, né, que ela encontre o produto e tem o clique que vai para o seu site. Né? Então, dentro desse contexto, você tem que garantir que a pessoa consiga comprar sem nenhum problema, né? Que a página carregue rápido. Então, isso é um trabalho que você tem que fazer junto com o time de tecnologia, com o time de infra, a galera que cuida lá de servidor, né? Para poder entregar isso mais rápido. Uma outra coisa que eu acho que é importante aí reforçando o que eu falei sobre começar já. É uma tecnologia nova, ela ainda muito provavelmente ela vão ter mudanças. O próprio Google ele coloca isso lá no repositório lá do código que é aberto, né, do protocolo, nas páginas oficiais, eles são muito transparentes
que é algo novo que está sendo desenvolvido e que muito provavelmente vão haver mudanças. Mas a arquitetura, ela parece estar muito bem definida. Até pelo fato de ter... Eu falei do Shopify ter co-desenvolvido, mas outras empresas participaram do processo. Walmart, acho que a Target, grandes players do varejo americano participaram da construção dessa tecnologia. Então, a gente está falando de algo realmente muito grande, muito bem construído. Entendeu? Então, se você trabalha como SEO no varejo, no e-commerce, o que você pode fazer? Cara, debruçar a documentação. Se você, obviamente, se você for SEO técnico, né? Debruçar a documentação, entender como é que a tecnologia funciona, tentar rodar localmente. Existe a possibilidade de você rodar o projeto localmente em várias linguagens, acho que Node.js, enfim, tem lá na documentação. A gente pode, inclusive, colocar aqui na descrição do vídeo algumas referências, né, oficiais, enfim. Então, entender como que funciona, o que eu preciso fazer em termos de tecnologia para integrar o meu e-commerce ao protocolo. É se debruçar e fazer isso. Se você for uma pessoa que é líder dentro de uma empresa de e-commerce, ou até mesmo de uma plataforma, se alguém da Trail, da Vtex, enfim, de outras plataformas que estejam vendo essa live, já entender o que vocês precisam fazer para fazer a integração com o CP, para que daqui a, sei lá, 3 meses, quando estiver disponível, vocês já saem na frente da concorrência, né? E caso você seja um profissional líder dentro de um e-commerce, conversar com outros líderes que influenciam essa decisão, para quê? Priorizar internamente. A palavra-chave aqui, nesse momento, a palavra-chave ainda é importante. A palavra-chave aqui é priorizar internamente essa integração, porque isso vai fazer diferença. Não é só o fato de você ser o primeiro nisso, é você estar preparado para o que vier depois. Você vai começar na frente, mas você, sendo um dos primeiros, provavelmente você vai ter visibilidade do Google. O Google, ele trabalha muito isso, né? Se você já é um cliente do Google Cloud, por exemplo, pode ter certeza que que eles vão querer construir um case com você. Então, olha a quantidade de coisas, de possibilidades que se abrem para sua empresa. Ser case do Google, se você é uma agência, ser case do Google, sabe? Então, assim, tem muitas coisas, um lag enorme de possibilidades. A gente pode fazer uma live só disso, só de possibilidades, mas tipo, se preparar para isso. Influenciar internamente para priorizar e, como a Amanda falou, fazer o trabalho de casa, dever de casa, de manutenção do SEO técnico para garantir que sempre que você aparecer na LLM, as pessoas consigam comprar. No caso, quando elas saírem, né? Enfim, é isso. Eu acho que E o aí, tempo de resposta ainda vai ser muito importante, né, gente? O processo é um pouquinho diferente de um Core Web Vitals, por exemplo. Eu acho que o que vai impactar é a latência, que nem o CDN, o tempo de resposta para conectar com a API e entregar o produto para o usuário. Então, isso vai ser muito importante Isso é identificar de olho. Amanda, isso é extremamente importante, com certeza. Com certeza. E aí, se você tem uma requisição de uma LLM e a tua API não responde, o que vai acontecer? Provavelmente seu produto não vai nem aparecer. Então, olha a importância. Cara, muito bom o seu ponto. Olha a importância de infraestrutura. Olha a importância. E isso não é SEO técnico, mas isso é o SEO levando uma demanda que é importante. Então, isso é muito legal. Obrigado, Amanda. Excelente ponto. o Danilo até comentou aqui, até coloquei aqui na tela, né? Porque talvez o CP seja o primeiro momento em que o marketing, tecnologia e operação são obrigados a jogar o mesmo jogo. Porque no caso do e-commerce ainda tem a operação ali, né? Enfim, de logística, distribuição ali dos catálogo dos produtos. Então, realmente, vai ter que ter a colaboração aí de todas as equipes da empresa. Eu iria até um pouquinho além, assim. Eu acho que a própria iniciativa de você fazer o trabalho para ter visibilidade na IA envolve essas áreas. Envolve essas áreas, porque, como eu falei, eu e a Amanda, né? Tem muita coisa de SEO técnico que não é necessariamente
é front-end, é infra, entendeu? Então, você tem que ter esses times alinhados, você tem que ter a empresa, ela tem que dar a prioridade, digamos assim, justa, ou, sei lá, a devida prioridade para as iniciativas de SEO, para que o SEO consiga entregar isso. Exatamente. Mas ficaremos aqui aguardando, né, o lançamento no Brasil para que a gente. E mais detalhes também. Eu sei que, como o Cadu falou, é um recurso que, enfim, pode mudar ao longo do tempo aí. E a gente vai trazer para você também, para você sempre as novidades do Google, das IAs, enfim, o que está acontecendo aí em relação ao SEO da parte técnica. Obrigada, Cadu, Amanda, né, por esse bate-papo. É, sei que a gente não destrinchou tanto ou não tem tanta informação ainda, né, porque é muito recente, mas, como eu falei, a gente vai trazer aqui ao longo do tempo. Espero que todos tenham gostado aí. Obrigada por estar com a gente ali, o Danilo, Priscila e todos que assistiram ao programa. Obrigada, Liz. Obrigada, Cadu. Eu acho que é super importante trazer essa informação aqui em primeira mão para o mercado se preparar também. Acho que essas lives aqui na minha área acabam ajudando nisso, a gente se manter sempre com a cabeça fresquinha, com novidade, se preparando, porque agora eu acho que não vai ser um caminhão de mudança, a gente não vai ter parar mais. A gente está numa era de transformação digital muito grande. Acho que Exatamente. daqui a gente só vai vir coisa nova. Sim. Mas eu acho que eu vejo de forma muito positiva. Muito Uhum. positiva. Eu acho que, inclusive, o próprio SEO ele está ganhando uma visibilidade, uma importância em função dessas mudanças, né? Então, isso é muito legal. Então, assim, agradeço, pessoal, realmente, quem chegou até aqui, quem assistiu até aqui. A gente está ao vivo, mas caso você esteja assistindo a gravação, obrigado por ter chegado até aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueçam, comentem aí no YouTube ou comenta no LinkedIn. A gente está sempre disponível para tirar essas dúvidas. E muito importante, né? O meu canal está aberto no LinkedIn. Se vocês quiserem entrar em contato, vocês podem ficar à vontade. Quiser conversar alguma coisa mais e além, né, dessa conversa, a gente fica disponível para isso. Tá bom. Obrigada, gente. Bom dia.